muito mais do que levantar a mão, ele se dispôs a confiar no plano de Deus para a vida dele. Sim, ei, apóstolos e discípulos, vocês irão sofrer. Por muitas tribulações herdarei o reino dos céus. O reino de Deus é tomada à força. O viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. Porque quando morrer, eu vou estar com o Senhor Jesus mesmo. Se eu morrer mais cedo, eu vou mais rápido para os braços do Senhor. O mundo não era digno deles. Eles não valorizaram a sua vida até a morte, julgando que a missão, o evangelho, a causa de Jesus valiam mais do que as suas próprias vidas. Por isso eles se arriscaram e correram perigo. Mas não com medo, não assustados, porque o coração deles já estava alicerçado na vida eterna, na recompensa, no galardão, meus irmãos. Eles não tinham dúvida nenhuma de que eles iriam para o céu, de que eles estavam fazendo a coisa certa. Como disse um pregador, um livro aí antigo, que o sangue dos mártires é a semente do evangelho. E é claro que a primeira semente veio do sangue do Filho de Deus derramado na terra. E depois custou o sangue de outros irmãos do passado, para que o evangelho e a palavra chegasse até essa geração. E se eles deram a vida deles pela verdade, para que ela chegasse até nós hoje, nós daremos para Satanás de graça? Nós deixaremos falsos profetas roubar de nós facilmente? Dê a sua vida pela verdade. Arrisque a sua vida, o seu cargo, seu ministério, seu lugar dentro da religião do sistema. Ele diz que aquele que quiser seguir após mim, tome a sua cruz. Esteja pronto para morrer, para ter os seus bens confiscados, para ser privado de direitos. A grande tribulação está chegando. A prova de fogo, a peneira de Jeová. Porque biblicamente muitos entendem que o sofrimento é a ferramenta de Deus para purificar a sua igreja. Sim, será que eu e você, nós seremos crentes numa época em que, se você confessasse Jesus como seu Salvador, eles iriam te crucificar, te queimar, arrancar seu pescoço? Porque hoje está na moda ser evangelho, porque é só bênção, só vitória, é só prosperidade. Brasil, nós temos liberdade. Então por isso que está cheio de falsificadores, de impostores. Mas quando a perseguição vir, quando a grande tribulação chegar, Deus purificará a sua igreja. Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 13 em diante, para encerrar. Pois se estamos loucos, é em favor de Deus, e se temos juízo, é em favor de vocês, porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Quando nós somos salvos, nós temos a fé. Quando nós somos salvos, nós se unimos a Jesus. Mas antes de se unir com Ele na glória, se unimos com Ele na morte, no sofrimento. Sim, o amor do Senhor nos constrange o coração, a doce influência do amor de Cristo em nossos corações
a poderosa influência do Espírito Santo em nossos corações. Deixa eu sem jeito, deixa eu totalmente rendido, entregue. Eu não sei o que fazer, eu só quero me entregar, porque o amor de Jesus me constrange a dar a minha vida por Ele. Por quê? Porque Ele deu a dele por mim. Por qual motivo? Por nos amar. É que nem o filme que eu assistia dos 3 mosqueteiros, um por todos, todos por um. Antes de fazer esse filme já tinha esse princípio no Evangelho. É um por todos, que é Jesus pela igreja, e todos por um, que é a igreja pela causa do Evangelho de Cristo. Se Ele morreu para nos dar vida, esta vida só faz sentido, só tem razão de ser, só vale a pena ser vivida se for para a glória dele. Ele morreu para que nós fôssemos ressuscitados, espiritualmente falando, e agora que vivemos, que seja para viver somente para Ele, para a vontade dEle, e não mais para a nossa, porque a nossa vontade é pecaminosa. Mas, meus irmãos, quando nós falamos da morte, que pode ser física, que pode ser para o pecado, para o mundo, para os deleites desse mundo, para a sociedade, nós sabemos que essa vida é passageira, mas a que nós vamos ganhar é eterna. Então vale a pena trocar. Vale a pena então substituir. Vale a pena então assinar esse contrato, firmar esta aliança com Ele, em que nós damos essa vida velha para Ele enterrar na cruz, e que Ele, depois de ressuscitado, dá a vida dele para cada um de nós. Você morreu com Jesus naquela cruz. Você já morreu com Jesus naquela cruz. A sua vida pecaminosa foi transferida lá para a cruz com Jesus. Quando Ele morre, aquela cruz encrava na terra, Ele está enterrando naquela cruz a sua vida velha. Você morreu ali, junto com o seu mestre, mas quando Ele ressuscitou, a vida dele foi colocada em você. A sua vida pertence a Deus agora. Então eu tenho a vida da carne que é tentada pelo pecado, que eu tenho que morrer todo dia. Mas eu tenho a vida espiritual que é de Jesus, que eu tenho que atender todos os dias, toda hora, todos os momentos. E não tema a morte, meus irmãos. 1 Coríntios 15, versículos 54 e 55, e eu encerro. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu poder de ferir? Foi tragada pela vitória. Que Deus abençoe. Aleluia, Jesus. O Senhor Jesus Cristo vive, vive, vive para sempre. Viva o Rei para sempre. Aleluia.